Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre essa história envolvendo a Liga Brasileira que poderia voltar ao FIFA, ao EAFC. Enfim, tem uma matéria bem interessante aqui onde fala sobre o Marcelo Paz, que é o presidente do Fortaleza e que faz parte, né, da Liga Forte União, que poderia colocar os times de volta no jogo. Talvez não por agora, mas no médio prazo. E lembrando, né, tudo bem, tem a Libra, a LFU e tudo mais. Eu vou mostrar aqui quais clubes estão cada um desses. Mas vale lembrar, se uma vai para uma direção, é bem provável, né, que a outra vá também. Tanto que muita gente ficava preocupado que, meu Deus, poderia ter dividido os jogos e aí uma parte iria comprar a Globo ia transmitir uns jogos, outras seriam várias outras companhias diferentes, mas você vê, no final das contas, ficou bem parecido. É a questão dos valores e a grande maioria também chegando a um acordo com a Rede Globo, com o Premier, de ambas as ligas, né? E alguns jogos que vão ter no YouTube, eu vou explicar aqui para vocês. Então, acredito eu que, apesar aqui do canal, né, que a gente fala do Paysandu, do Remo, do Santa Cruz, do Vitória e de outros clubes que já falamos anteriormente, esse vídeo eu acho que vai ser um pouco mais amplo, né, mas eu vou comentar com vocês também dos clubes que nós falamos aqui no canal. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever no nosso canal. Se caiu aqui de paraquedas, se inscreva, por quê? Quando chegarmos em 70 mil, vamos realizar um sorteio de uma camisa do seu time do coração. Então, o primeiro passo para você concorrer a essa camisa é você estar inscrito. Estamos aqui em 66 mil, logo já chegamos aqui nos 70. E se você quiser comprar a sua camisa também, o link da Foot Fanatic está aqui embaixo. Usando o meu link, você tem automaticamente um cupom de desconto, né, na sua compra, seja, né, dos clubes que nós trazemos aqui no canal, de outros clubes nacionais e internacionais. O link da Foot Fanatic está aqui embaixo na descrição. Então, essa matéria aqui, ó, postada na manhã dessa terça-feira pela CNN e a Rádio Tatiaia. Então aqui, ó, ele foi perguntado num evento que teve na última semana, e aí ele foi perguntado se teria essa possibilidade de ter o jogo nos times brasileiros, né, no IFC. Ele falou aqui, ó: jogo com meu filho e no que depender do nosso esforço da Liga LFU, a gente vai trabalhar esse tema. Acho que o futebol brasileiro precisa estar nos games com as marcas, com os nomes dos jogadores. Eu sei que tem uma questão de legislação, mas eu acho que a gente não pode perder essa oportunidade que o mundo inteiro, né, possa ver nossos atletas, né? Então eu vou explicar aqui um porquê que isso não acontece. Ele até fala aqui, ó, que hoje tem vários jogadores reconhecidos, como o Davi Luiz no próprio Fortaleza, o Neymar, o Memphis, o Lucas, o Oscar e vários outros, né, que ele cita aqui também. Então, o que acontece? Eu vou deixar aqui algumas matérias também falando um pouco mais sobre isso, sobre processos, tudo mais. Recentemente até o Caleri e o Rafinha fizeram um processo que, na minha opinião, não faz muito sentido, que eu vou explicar aqui para vocês. Isso não ocorre, né, de ter a liga do Brasil desde o FIFA 16. Eu jogo com muita frequência, desde aquela época principalmente. E aí, o que foi? Como os times no Brasil têm essa questão dos impostos, né? E ao invés de você contratar um jogador, então, o Gabigol no Cruzeiro vai ganhar 2 milhões e 100, tudo bem. Mas ele não ganha isso somente como salário. Tem aquele chamado direito de imagem também. Então, nos outros países, esse direito de imagem é o seguinte: o time que tem esse direito do jogador. Então, se o Real Madrid quer fazer uma campanha com a Audi, com o Vinícius Júnior, a Audi tem que ir lá e pagar mais do que para o Real Madrid pagar para o Vinícius Júnior? Não. Deve ter um acordo, né, para o Vinícius Júnior ficar com um valor, ou por exemplo em outras marcas publicitárias, vai fazer um acordo com a Pepsi. Aí o Real Madrid já não tem nada a ver com essa história. Mas um acordo envolvendo Real Madrid e Vinícius Júnior, vamos combinar que o Vinícius Júnior não tem nada a ver aí com isso, né? Ele já recebe do clube que cede os direitos dos jogadores pro game, para qualquer outra marca envolvendo o clube. Fora dela, quer fazer uma parceria aqui com a Nvidia, com o Google, uma publicidade do Vinícius Júnior. Aí é fora do Real Madrid, então o Vinícius Júnior vai receber esse cachê, né, por ter aparecido no comercial. Aqui no Brasil, para pagar menos impostos, então o Gabigol vai lá e ganha metade, por exemplo, em carteira e metade outra em salário. A grande questão que eu fico por que é em carteira? Por que não tem uma outra forma de pagar menos imposto? E esse direito de imagem, você paga ele, né, e tem um imposto bem menor, se eu não estiver enganado agora. Então aí acaba que o jogador aqui no Brasil, eu confesso para vocês que, na minha opinião, é até um pouco de canalice dos jogadores aqui no Brasil, tá? Porque quando o cara tá lá na Europa, jogando na Dinamarca, aí é bonitinho ter ele no game, né? Aí quando ele vem aqui pro Brasil, meu Deus, não pode, que não sei o que. Se fosse um jogador, por exemplo, de uma Série C, Série D, pô, não ter um salário tão alto assim e não receber nada para estar no game, beleza. Mas eu acho que é um erro dos times aqui no Brasil, né? Primeiro por ficar cobrando esse tanto de imposto. Segundo, essa questão dos times no Brasil que já tinham que ter definido isso há muito tempo. E dos jogadores que, na minha opinião, é muito ganancioso, né? Até do caso aqui do Rafinha, do Caleri, pô, os caras já têm, às vezes, 100 milhões de patrimônio processando para ganhar 200 mil, cara. Que mixaria, sabe? Tipo, às vezes é até uma energia negativa, né? Você ficar correndo atrás de migalhas, né? 200 mil para mim seria muito mais para um jogador desse nível. Não é nada mesmo.
Então, isso acabou minando, né, completamente as chances de ter os times brasileiros aqui no jogo desde 2016. Então, acho que teve vários casos, né, de processo, não sei se o Muralha, o Vanderlei do Santos, enfim, eu lembro de algumas histórias assim nesse sentido, e até teve esse processo, né, do Caleri e do Rafinha, que se eu não estiver enganado, eles processaram, né, ainda quando estavam lá nos clubes, o Caleri na Espanha, o Rafinha no Olympiacos. Aí eu não sei o direito, né, se é porque eles estavam no jogo, aí eles mudaram, né, e aí manteve eles ainda por algumas semanas até ter uma atualização. Talvez fosse algo nesse sentido, eu não sei o que deu aqui nessa história. Pelo menos não foi quando eles estavam aqui no Brasil, né? Senão aí mais um processo para ele iria dar mais um trabalho ainda. E aquela coisa, né? Para os jogadores que jogam, então, o cara ele tem 15 anos, 10 anos, fica jogando FIFA. Você não vê um jogador brasileiro. E aí uma coisa que eu acho errada é o seguinte, tá? A EFC não pode, mas o PES pode. O PES pode ter até Série B de todo mundo. Então eu não entendo, sabe? Por que não tem os times no Brasil? A EA, às vezes, sei lá, não sei se ela tem uma parte de culpa também, porque o PES, por que o PES consegue e aí não? Então, se nenhum jogo tivesse, tudo bem, mas agora tem um PES, tem alguns outros jogos aí que tem, né, o direito de alguns jogadores no Brasil. Então, por que a EA não consegue esse acordo? Será que é porque também é questão da ganância, né? A EA é muito maior, né, do que o PES, tem muito mais sucesso. Então, para eles vão cobrar muito mais do que seria para o PES. Sendo que, na minha opinião, os jogadores aqui no Brasil deixam bastante, né, de ganhar com questão de reconhecimento. Poderia, sim, ter um compensamento por parte da EA. Acho que não querer pagar nada para um jogador ou para algum clube em específico. Acho que ela vai ter que mudar isso se quiser ter aqui no Brasil. Acho que não vai mudar do dia para a noite, mas é uma pena mesmo. Sinceramente, acho que faria muita diferença ter aqui no Brasil. E a última vez que tivemos foi lá no FIFA 16, né? Que foi um momento, cara, sinceramente, eu não sou tão nostálgico assim não. Mas pra mim era tão bom, eu gosto de alguns outros FIFA, sempre continuei jogando. Mas era tão bom ter os jogadores aqui no Brasil que pra mim seria quase que igual lançar um GTA 6, né? Pra mim eu ficaria tão feliz quanto se tivesse os jogadores, pô, pensou Série A, Série B, Série C, por que não, né? Alguns estaduais, cara, acho que seria incrível. E aí tinha alguns jogadores aqui, ó, o Juliano, o Vitor, alguns outros que eu mostrei pra vocês, o Pato, o Cleito Xavier. Eu vou confessar pra vocês que eu acho que o brasileiro naquela época, olha, de nível de jogadores, deve ser umas 3 vezes pior do que hoje, né, de questão de overall. Acho que aqui no Brasil o Neymar seria uns 86, tranquilo, né, 87, o Memphis também uns 84, alguns outros jogadores do Flamengo, né, o Pedro também acho que seria bem alto, o próprio Gabigol, não sei, o Matheus Pereira uns 82, 81, não sei, assim como era nos outros jogos. E para uma Série B, por exemplo, tanto que seria legal, né, você ter alguns clubes igual como nós trazemos aqui no canal, o Remo, o Paysandu, Santa Cruz, por exemplo, por que não, né? Virando o SAF e entendendo a importância de ter no jogo, não vai ter a Série D, beleza, mas por que não coloca naquele resto do mundo, por exemplo, sabe? Que tem aquela categoria de alguns clubes, por exemplo, da Finlândia, da Romênia, o Ferencváros, que eu jogo lá da Hungria, pô, isso é sensacional, sabe? Acho que faria muita diferença e certamente o público que me acompanha aqui no canal pensa também da mesma forma. Vale lembrar então, né, que a LFU que começou essa discussão são os times aqui, ó, Botafogo, Corinthians, Ceará, Cruzeiro, Fluminense, Fortaleza, Internacional, Juventude, Mirassol, Sport, Vasco, Atlético Goianiense, Paranaense, Amazonas, América, Avaí, Botafogo, Chapecoense, Curitiba e Criciúma, Cuiabá, CRB, Goiás, Novo Horizontino, Operário, Vila Nova, CSA, Figueirense, Ituano, Londrina, Náutico, Ponte Preta e Tombense. Então tem alguns aqui até da Série C também, né, claro, mas acredito que no primeiro momento uma Série A, uma Série B certamente poderia ser discutida. E na Libra, os times que nós trazemos aqui no canal, a maioria são Vitória, Paysandu e o Remo. Mas igual eu falei, quando teve esse acordo da LFU com a Globo, muita gente pensou, putz, os times da Libra não vão ter. Não foi o que aconteceu, todo mundo acabou indo para o mesmo caminho. Então, eu acredito que fechando com a LFU, naturalmente a Libra também vai ver que isso é interessante para os clubes e eu espero que realmente as duas partes cedam um pouco, né? A EA pagar um pouco mais para ter, quem sabe, essa liga e os times brasileiros, né, principalmente, organizar essa questão dos jogadores. Os jogadores, tudo bem, tá no seu direito e tal, mas, pô, às vezes o jogador estava ali no FIFA a vida inteira, aí veio pro Brasil, ficou 6 meses o cara ali no jogo ainda, né, antes de ter uma atualização e vai lá e processa. Ah, cara, isso aí eu acho demais. Mas enfim, pode deixar a sua opinião. O que você tem a dizer aqui embaixo nos comentários. Eu vou deixar para vocês também o link da Betfair para você começar a apostar a partir de R$1. Até fiz uma simulação aqui, ó, com vários jogos no final de semana da Premier League. R$1 voltando 53, se quiser colocar aqui 2 voltando mais de 100. Se você for bom de apostas, vai lá, o link está aqui embaixo. Vou deixar também o da Foot Fanatics e eu quero ver o que você tem a dizer. Um vídeo bem sincero, né, aqui também o que eu acho sobre isso. E certamente ficaria bem feliz se tivesse, né, esse retorno dos times, principalmente, pô, uma Série B ali, cara, acho que seria histórico. Valeu!